Bom, continuando aquela série então do tal do aluno esponjinha, né, do aluno ideal, eu estou aqui simulando um aluno que abriu um determinado curso de grego e está aqui se concentrando, como é que fala, slide por slide e vendo o que ele pode derivar. Então nesse slide aqui parece que o professor está dizendo, olha, o grego ele pode ser estudado de duas maneiras polarizadas ou pode ser uma combinação dessas duas maneiras, né, num gradiente, numa gradação, uma escala. E essa escala é do lado esquerdo a tal da old school, né, da antiga escola de grego, e a nova escola, um novo jeito, uma nova forma com que professores podem ensinar o grego. Então, essa nova escola, aparentemente nesse slide aqui, é uma escola que tinha uma abordagem mais comunicativa, uma abordagem mais de ensino de segunda língua, ESL, né? E uma abordagem mais linguística. Parece então que hoje em dia há movimentos que abordam de forma mais comunicativa o ensino do grego, né? O grego original, o grego falado daquela época, não um grego simulado. Então, tentando reconstruir aí como era a comunicação do antigo grego. É uma abordagem, então, que ensina o grego até como uma segunda língua. E aí, aqui eu estou pensando em escolas como o Biblingo, que está um pouco mais no meio dessa escala aqui, mas o Biblical Language Center. E, se não me engano, é uma escola de Jerusalém. E conheço até professores que ensinam grego e hebraico no modo comunicativo hoje. Inclusive no Brasil tem um deles que tem essa pegada também comunicativa. Enfim, então aqui do lado direito essa nova escola, do lado esquerdo já mais o old school, né, a forma mais tradicional de se ensinar as línguas. Aparentemente era uma forma que focalizava, né, focava na gramática, focava na tradução, focava nas tabelas, né, os tais dos paradigmas, aqueles paradigmas de memorização, que você memoriza o verbo luo, você memoriza o verbo didomir, e tudo mais. Então, tabelas, o uso de gramáticas, livros de gramática como base de um curso de grego. Até mesmo hoje no Bible Mesh, né, eu como instrutor do Bible Mesh, tenho alunos meus que preferem fazer um curso dessa maneira mais tradicional. Então eles vão pela gramática do William Mounce, muito comum, gramática do Mounce. Eu vou sugerir uma outra aqui também, que é um pouco mais fácil de se seguir de forma autodidata, mas, enfim, essas duas formas, elas refletem dois approaches, né, duas abordagens diferentes para o grego. Uma é uma abordagem mais observacional. Você observa o grego, vamos dizer, de longe, de certa forma, né, observa como um veterinário. O veterinário não é um animal, né, o veterinário ele observa por um ponto de vista humano e consegue entender como que as partes se organizam. Então ele vê e ele descreve como que essas partes se organizam. Enquanto a nova escola, essas novas formas de ensinar grego, aparentemente são um pouco mais práticas, elas são mais ah, ah, aplicadas, né? Como se fosse linguística aplicada. Então, a diferença é, um é mais veterinário e o outro é mais um cowboy. Então, o veterinário ele vai observar aí, né, o boi, vai observar os cavalos, enquanto os cowboys os vaqueiros e tudo mais, eles vão montar em cima mesmo e eles, vamos, digamos assim, nessa analogia, eles vão com o grego até onde ele deixar. Eles vão com o grego e vão ficando melhores se o grego é o cavalo, né, ou se o grego é o boi, ou o touro, na verdade, eles tentam ficar em cima até onde eles conseguirem, né? Então, precisa de muita intuição, precisa de muito reflexo e memória muscular para você conseguir se relacionar com um animal dessa forma, e é bem diferente da forma como um veterinário observa e se relaciona com um animal. Enfim, duas formas, né? Então, se o grego aí é um touro, que a gente ou doma ou brinca, né? Eu também tenho uma questão de crueldade aí com os vaqueiros, que eu não quero aqui fazer apologia a esses shows de rodeio, não, porque eu tenho pena dos bichinhos. Mas se a gente está falando então de aprender a ter a intuição do grego, e aprender a se divertir com o grego,
tem escolas então que vão focar essa parte comunicativa. Então, como um aluno simulando aqui um aluno, é isso que eu entenderia desse slide. E aí eu teria outro slide, tem aqui, com perdão do inglês, essa imagem aqui é de um curso de inglês online, e esse curso de inglês, então, aparentemente falou que os 4 pilares do ensino da língua do grego antigo são o vocabulário, os paradigmas, a análise dos verbos, que eles chamam de parsing, é um termo técnico, porque a análise é muito genérico, né? Você pode analisar de diversas formas e usar diversos métodos de análise. O parsing é um método gramatical bem específico, ele é bem morfológico, então eu vou usar essa palavra parsing daqui para frente. Como aluno, estou aprendendo que parsing é um termo técnico, né? E translation, né? Então você precisa do vocabulário, das tabelas, que são esses paradigmas, do parsing e as traduções. E é assim que muita gente aprende grego, seja no Brasil, seja nos países anglófonos, seja até nos países de língua germânica, ou os escandinavos, que também são muito bons na análise do grego hoje em dia. Tem muita coisa boa vindo aí de Amsterdã, tem muita coisa boa, bom, Amsterdã não é o caso, né, mas vindo aí da Dinamarca, da Suécia, enfim. Então, tanto os europeus quanto os anglófonos do continente usam bastante essa forma de ensino. Também os professores de línguas semíticas, tanto o hebraico, o aramaico, até o árabe, né? Também é muito comum seguir essa técnica. E o ensino aí no Vaticano também do latim segue essa lógica. Então é muito comum, e até se você já aprendeu francês, ou tentou aprender inglês como segunda língua, ou espanhol, ou alemão, é muito comum você aprender por meio disso, por meio de memorizar vocábulos, memorizar tabelinhas, aprender a destrinchar e analisar determinadas palavrinhas e traduzir. Então, bem comum, e eu acho que sim, é um método bom, isso tem grande valor, mas na minha opinião, para você internalizar, para você aprender a usar e principalmente gostar do grego, gostar da língua, né, aproveitar, desfrutar, curtir o grego, é preciso bem mais do que isso. Então, é isso que eu entendo desse slide aqui. É como se houvesse então camadas de um bolo, né, de aprendizado. É um bolo com diversas camadas. Esse bolo aqui, no caso, tem 4 camadas, a cobertura seria a quinta. E quais seriam então essas camadas do bolo de aprendizado? Se não são só 4 pilares, do que mais a gente precisa? Então esse próximo slide mostra que o grego é uma dentre muitas línguas, então a gente precisa aprender sobre línguas em geral. Isso adiciona um nível de complexidade ao estudo do grego. Então, tem esse nível aí, a gente tem que aprender um pouquinho de linguística. Não que a gente vá a fundo nisso, mas quando a gente aprende grego, a gente acaba se deparando com um vocabulário, um jargão, né, uma terminologia técnica, que não é do grego, que não é nem de gramática em especial, mas é linguística. Que começou aí lá atrás na filologia e hoje tem várias escolas de linguística, não só filológicas, não só gramaticais. Tem escolas funcionais, tem escolas cognitivas. Então, assim, a gente precisa aprender um pouquinho de linguística. É isso que eu estou entendendo desse slide aqui. Então, essa é uma camada do bolo, a camada linguística. E aí tem a outra camada, porque todos nós, a gente aprende uma língua antes do grego, né? Se a gente não é nativo do grego moderno, e mesmo quem é nativo do grego moderno, aprende um grego diferente do grego antigo, né? Então a gente precisa entender como que a nossa língua materna molda a nossa forma de pensar a língua. O português vai formar as nossas opiniões sobre como um verbo deveria se comportar, sobre como um substantivo deveria se comportar, sobre como a ordem das palavras deveria ser organizada. Então a gente precisa entender essa layer, né, essa camada da nossa língua mãe, a gramática portuguesa. E é isso que muitos alunos vão tropeçar nisso, porque às vezes a base, né, da gramática do português é fraca, a gente não teve uma escola boa, ou não teve condições boas de aprender enquanto criança, enquanto adolescente.
É muito comum, é difícil até ter uma educação formal de qualidade que a gente consegue pagar no Brasil. Então é muito comum que alunos não tenham tido a oportunidade de aprender a gramática portuguesa. E aí é quase como se eles estivessem começando do zero a aprender essa segunda língua que é o grego. Então, linguística, primeira camada, eu não estou nem usando essas camadas em ordem, né? E não em ordem de importância, não. Estou só dizendo que elas existem em paralelo. Então, gramática portuguesa, ou da sua língua mãe, linguística, e aí a gente entra em outras gramáticas, são as gramáticas antigas, que informam a erudição sobre o grego. O estudo do grego ele foi dominado a princípio pelos estudiosos do latim, por conta do Império Católico Romano, que valorizava mais o latim do que o grego. Então, os westerners, né, o ocidente, tanto as diferenças, né, da escola de Alexandria quanto a escola do Vaticano é, e, e outras escolas do mundo antigo, elas valorizavam diferentes formas de se pensar a língua. Então, houve principalmente um foco, a princípio, no mundo ocidental, um foco é, na gramática latina. Então, muita gente pensava o grego por meio de categorias do latim, inclusive conjugações de palavras, inflexões dos substantivos. Era muito comum que os latinos dominassem essa forma de pensar. E depois, no período aí da crítica textual, do século XIX, século XX, os alemães começaram a dominar essa área do estudo. Então, o alemão, a forma de se pensar alemã, como Aktionsart e outras formas de se pensar a gramática e a língua grega, elas dominavam. Então a gente tem influência dos latinos, então a gente tem latinismos, os vícios de linguagem latina, tem alemãizismos, né, que são outros vícios. Eu estou usando no sentido pejorativo só no que tange os erros deles, só no que tange aquilo que foi forçado. Mas nem tudo foi forçado, houve alemãizismos e latinismos bons, porque de fato havia paralelos. Assim como vai haver no português, portuguesismos que nos ajudam, mas tem portuguesismos que nos atrapalham. Então, aqui é a parte histórica, né, da gramática latina, alemã e depois inglesa. O estudo anglófono, o estudo do grego foi dominado também pelos países de língua inglesa. Inclusive hoje as melhores escolas de análise exegética, análise do grego, elas estão na Inglaterra. Então, tem muita gente que, sim, gostaria de ir para Oxford e Cambridge, que são as mais comuns, mas hoje em dia, se não me engano, os líderes aí estão na escola de Durham. Durham também na Inglaterra. Então, a língua inglesa e também os estudos de manuscritologia do Dallas Seminary também muito fortes lá. Então, os Estados Unidos são também líderes no estudo das línguas antigas, no estudo do grego, inclusive. Então, a gente tem linguística em geral, a gramática da nossa língua mãe nos influenciando, e aí uma terceira camada, que é a camada dos estudos históricos acadêmicos. Então, a forma pedagógica de se estudar a língua é influenciada por essas três coisas. Uma quarta coisa é a nossa visão teológica, é a nossa hermenêutica. Então, dependendo dos nossos compromissos religiosos ou não religiosos, né, sejam compromissos agnósticos, ateus, espíritas, ah, católico-romanos, mormons, seja a nossa base, isso vai influenciar como a gente traduz, por exemplo, João 1:1. A gente diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou como alguns testemunhos de Jeová, outras religiões traduzem que a palavra era um Deus, né? O verbo era um Deus, era uma divindade separada. E no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra, ou no princípio era o logos. Como que a gente traduz passagens como essa? Tudo isso vai já dos nossos pressupostos hermenêuticos, dos pressupostos filosóficos que a gente tem, né? Isso é da área da epistemologia. Não precisa entrar na questão técnica, o ponto é cosmovisão. Se você já ouviu falar desse termo de cosmovisão, nossa cosmovisão é aí mais uma camada desse bolo que a gente tem que ter em mente sempre que a gente vai analisar alguma coisa em grego ou aprender uma língua.
tá? Então, o grego koiné também, como uma língua viva, tem a camada comunicativa. Eu já falei dessa camada, que ela foi usada na prática, no dia a dia. A gente precisa saber como usar o grego em grego. Então, tem também essa layer, essa camadinha aí, que seria a quarta camada. Não, desculpa, a quinta. Né? Um, dois, três, quatro, já é a quinta camada e a última e sexta camada. É como a gente aprende, é aprender como aprender. E não tem tanto a ver necessariamente com linguístico, com gramático, com grego, não. É só como a gente, como pessoa, aprende. Como que a gente aprende, como a gente memoriza, como a gente faz conexões, se a nossa tendência é mais auditiva, mais visual, é mais de leitura, é, se é mais de memorização, se é mais dedutiva, a gente quer informação geral para depois derivar os particulares, ou se é mais indutiva, se a gente gosta de pegar exemplos aqui e ali, formando de baixo para cima, né, a informação, as conexões e os padrões. Então, tudo isso, essas nossas tendências, ninguém é 100% uma coisa ou outra, né? Não é como se eu fosse 100% um aprendiz visual, um aluno mais visual, ou um aluno mais auditivo. Ninguém é 100% isso seria uma falácia. Mas os estudos da psicologia e da pedagogia já mostram que a gente precisa atentar aos estilos, eles falam learning styles, né? Os estilos de aprendizado de cada pessoa. E aí, então, a gente precisa aí ver e ter sempre em mente, é muita coisa, né? Esses seis fatores, essas seis camadas. É isso que eu entendo desse slide aqui. Etapas marcantes, parece então que esse curso está dizendo que são etapas marcantes do estudo do grego, quando a pessoa aprende a ler palavras e frases no alfabeto grego. Então parece ser uma etapa marcante, ler palavras e frases. Eu imagino que seja, né? Como aluno, estou imaginando que eu estou começando praticamente do zero, eu não sei ler palavras, eu não sei ler frases, eu não sei pronunciar o grego ainda, mas quando eu consegui fazer isso bem, até com uma fluência boa, uma velocidade boa, vai ser um dia marcante e a gente deveria celebrar. Celebre aí com seus amigos, celebre com seu professor, com a sua professora, com os seus colegas. Outra coisa, quando a gente aprende a redigir frases significativas, muito legal. Quando a gente consegue escrever alguma coisa da nossa cabeça, colocar no papel, é bem legal. Não, não é todo curso que vai focar nisso, então se você não consegue, mesmo depois de anos de estudo de grego, não tem problema. É comum não se focar nisso, mas existem escolas que focam nisso. E é um sentimento muito gostoso. Se você um dia quiser tentar, recomendo. Recomendo como aluno e recomendo como professor. Outra coisa, encontrar o seu versículo em um manuscrito antigo, no meio daquelas, né, aquele emaranhado de imagens e pergaminhos e aquela bagunça de caracteres esquisitos. Encontrar o seu versículo favorito lá e conseguir ler lá, identificar as letrinhas, é muito legal. Mas também entender o porquê que há diferenças entre manuscritos, né? Ou porquê que há diferença de pronúncia, ou diferentes testemunhas. Vamos dizer, um manuscrito coloca um artigo e outro tira esse artigo. Né? Um manuscrito tira frases inteiras ou passagens inteiras e outro inclui essas frases. Então, começar a entender um pouquinho da base da crítica textual é muito legal. Ler uma passagem bíblica sem a ajuda de um dicionário, sem a ajuda de um interlinear, também é muito legal. Ler um texto como a Didaquê, como Enoque, como Macabeus, ler um texto extra-bíblico, que alguns chamam de deuterocanônico, outros chamam de apócrifo, é muito também interessante, porque garante que a gente não está só lendo com base na nossa memória do português. Memorizar e recitar uma passagem favorita, muito legal também. Produzir uma tabela, um paradigma, né? Produzir um recurso visual por meio dos padrões que a gente mesmo observou é muito gratificante. Ouvir uma passagem recitada no grego também, na velocidade normal, entender o que ela fala, também é muito gratificante. Ter uma conversinha básica, né, uma simples e bem curtinha no grego antigo também é gostoso. Fazer uma revisão dos paradigmas com fluidez e velocidade também dá um sentimento de dever cumprido muito bom. Então é isso que eu entendo desse slide aqui, etapas marcantes, e são aí marcos para a gente compartilhar, para a gente celebrar de fato como alunos, tá? Então é legal a gente pensar nisso aqui. O próximo slide fala sobre
como ser um expert em determinada coisa. Tem esse vídeo do canal Veritasium, que é em inglês, mas a gente pode traduzir no YouTube automaticamente. E o que esse vídeo fala é que não são só 10 mil horas, ou não adianta só você colocar horas e horas em determinada coisa. Mas você precisa de um ambiente previsível, sem mudanças aleatórias. Você precisa de muita repetição. Você precisa de um feedback sem demora, quase imediato, ou se não no dia seguinte, ou enfim, um feedback que aconteça enquanto ainda está na sua cabeça aquilo que você escreveu, para você entender o que você errou. E de uma prática intencional, ou seja, você se desafiar, né? Você não ficar só remoendo, revisando aquilo que você já sabe, sem tentar se desafiar, sem tentar ir um pouco além daquilo que você já está confortável. Beleza. E aqui nesse slide, pelo que eu entendo, é o resumo de um semestre inteiro. No caso, é um curso universitário da Redeemer, usando o material do aplicativo Biblingo, o material deles incluindo a gramática. Então aqui tem um Excel com todos os vocabulários, todas as palavras ensinadas. Aqui um PDF com a gramática deles. E aqui um Google Docs com o cronograma desse curso. Beleza? Passando para a próxima. Aqui parece que esse slide está falando que tem diferentes formas de você graduar, de você colocar em ordem leituras por nível de dificuldade. Então, como começar a ler em grego pelas passagens mais fáceis, mais simples. Tem mais de uma forma de você colocar essa lista aí. Então aqui temos 3 listas. Uma do Biblingo. O Biblingo vai dizer que segundo João, se você está no curso deles, né? Logo no começo você já consegue ler 93% desse capítulo, desse livro de 2 João. 3 João seria o próximo, Filemão seria o próximo e 1 João seria o quarto. Outros cursos vão dizer, olha, o nosso curso vai ensinar o básico para você e você vai começar lendo Efésios. E o nível 2 seria interpretação de 2 Pedro, e o nível 3, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Então, segundo aí o método deles, essa seria a ordem. E o Mounce, que é muito comum, é um dos mais famosos gramáticos e professores de grego bíblico, vai dizer que, olha, vamos começar por 1 João 1 ao capítulo 2, versículo 2. Então ele vai já dentro, não é nem capítulo por capítulo, como o Biblingo, nem livro por livro, como o Master Greek. Ele vai passagenzinha por passagenzinha. Então ele vai picotando e pegando aí as passagens mais fáceis. Então, 1 João, uma passagem no Evangelho de João, outra no Evangelho de Marcos, depois Colossenses. Então, que isso sirva aí para vocês e para mim como esse aluno simulado que eu estou simulando aqui, o aluno esponjinho, o aluno ideal, para eu aprender que, olha, não é um consenso qual é a passagem mais fácil, o livro mais fácil. Há consensos genéricos em termos de estilo do grego, o estilo do evangelista João é um estilo menos rebuscado do que o evangelista Lucas, que também escreveu Atos, segundo os estudiosos. Então, entre Lucas e João, fique com João. Entre Marcos e Mateus, fique com Marcos. Entre o livro de Hebreus e o livro de Efésios, fique com a carta de Efésios. Então tem esse consenso genérico, mas daí fazer uma lista muito detalhada vai depender muito de qual método com qual você está aprendendo o grego. Depois disso, então, a gente entra em mais um termo da linguística, lembra aí das layers do bolo? Ó, a layer da linguística, que eu coloquei aqui, ó, pede que a gente entenda uma coisa que chama semântica, que é ligar significados à forma. E aí você tem dicionários com base nisso, com base nessa semântica. O mais conhecido deles é o do Johannes Lau, alguns chamam de Lauenaida, né? Mas no caso aqui foi ele que fez esse dicionário, desculpa, com base nos domínios semânticos. Tem um mais atual e um pouquinho aprimorado, na minha opinião, em termos de metodologia, que é em espanhol, é o Dicionário Griego Espanhol de Nuevo Testamento do
Juan Mateus e de duas outras pessoas que colaboraram com ele na Universidade de Córdoba. Então, muito legal esses dois recursos. Ainda assim, há um debate sobre quanta melhora é necessário para ser mais útil. Esses materiais, eles não são perfeitos, eles metodologicamente têm dificuldades, eles ainda são um tanto arbitrários, mas não temos nada melhor por enquanto. Quem sabe a gente não produz aí algo melhor. Então é isso que esse slide diz. E nesse aqui é um slide que a gente viu no vídeo passado. Aqui eu mostro todas as letras do alfabeto grego que existem em um só versículo, Mateus 5,30. Também Apocalipse 2,10, mas a gente viu em Mateus todas as... Deixa eu só voltar aqui. A gente viu aqui em Mateus que todas as letras do alfabeto estão incluídas nesse versículo aqui. E aí eu coloquei também uma grade, uma pauta aqui. Eu não, né? Eu peguei da internet esse print screen aqui para ver como que a gente escreve, né? Se a gente quiser escrever em uma folha pautada ou como numa aula de caligrafia. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Beleza, marcando. No outro vídeo a gente não chegou a isso, mas eu acho bem legal a gente tentar achar esse versículo 30 do capítulo 5 de Mateus, em um pergaminho. Um dos mais antigos, o Codex Sinaiticus, começa aqui esse versículo. Tá vendo que começa com que, ou cai, como alguns dizem, que é essa conjunção. E ela diz aqui: então, se a sua mão direita, né, te escandalizar, tô ainda tentando agir como um aluno aqui. Eu achei esse site que chama Codex Sinaiticus, eu coloquei Mateus, coloquei capítulo 5, coloquei verso 30, e diz para mim aqui que é aqui que começa o 30. E o 30 começa, eu cliquei na primeira palavrinha, que é esse cai, o que, e aqui temos então esse primeiro... não chega a ser o primeiro verso, né? Esse verso do número 30, mas essa primeira linha. E vai até aqui. Como é que eu sei que vai até aqui? Porque eu olhei um ômicron e um eta e vi que de fato termina em ômicron. Cadê? Deixa eu ver. Termina em ômicron eta? Não, termina em teta eta. Vamos achar um teta e um eta aqui. Ah, esse aqui é um teta, ó. Tá apagadinho, não é um ômicron. Tem aqui o resquício de um marcador, olha só. Teta eta. Então termina aqui, começa aqui e termina aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. 9 linhas de versículo. E aqui você vai ter todas as letras do alfabeto grego. Muito legal. É um manuscrito belíssimo do Codex Sinaiticus. E aí eu, como aluno, estou vendo aqui esse slide pensando, poxa, será que eu preciso entender então esses acentos, esses diacríticos aqui? Diacríticos são esses sinaizinhos, né? Em cima e embaixo das letras. Bom, para começar, já vejo uma diferença. Aqui está usando o alfabeto em caixa baixa, minúsculo, e no Codex mais antigo, tudo é caixa alta, maiúsculo. Não estou vendo aqui nenhum sinalzinho de acentuação. Estou vendo um ponto final, então nesse aqui pelo menos tinha ponto final. Ó, tem um sinalzinho aqui, mas não acho que é acentuação isso aqui, hein? Olha só. Então, já para início de conversa, isso aqui é uma opção que professores fazem, tá? Alguns professores querem logo ensinar os acentos diacríticos. Eles chamam esse aqui de espírito brando. Eles chamam esse aqui de acento agudo. Esse aqui de acento grave. Isso aqui de espírito áspero. Engraçado, né? Um nome estranho para acentuação. Então, espírito áspero, espírito agudo. Tem o trema também, a gente vai ver no próximo slide. Apóstrofo. E o acento circunflexo, que é esse aqui. Para nós, isso aqui não é o circunflexo, né? O circunflexo é um chapeuzinho. Mas no grego, tanto faz. Se é isso aqui,
como chama? A inha do tilde. Tá dando branco aqui no nome desse símbolo. Mas no grego tanto faz o circunflexo quanto esse acento aqui. O acento nasalizado, né? No grego não quer dizer nasalização, tá? Aí aqui que a gente tinha falado no anterior, que é o trema, também chamado de diarese, que é esse aqui. O espírito brando e o espírito áspero. Esse aqui é o áspero, rough. E o brando é o smooth. Isso aqui está no inglês, né? Apóstrofe a gente tem e continua tendo no grego. Mas não precisamos aprender isso agora ou memorizar, só saber que existe. E vai ajudar um pouquinho nas pronúncias e a diferenciar certas palavras com a mesma grafia. Então esse é o valor de se aprender isso daí. Então, como aluno, estou vendo aqui, olha, tem uma frase no português e está mostrando classes gramaticais. As 10 classes gramaticais, ou classes de palavras no português. Peguei aqui desse site, se quiser dar uma olhada lá. Então, como é que isso vai se comportar no grego? Será que o grego tem todas essas classes gramaticais? O grego tem interjeição, pronome, adjetivo? Será que tem? E outra coisa, a transitividade do grego funciona assim também? Será que eles também têm sujeito, predicado e verbo? Será que tem substantivos como os sujeitos em geral e o verbo e o objeto como a parte do predicado? Será que é assim que funciona também no grego? Não sei, a gente tem que ver, né? Vamos dar uma olhadinha. Para começar, é importante a gente perguntar, será que o grego tem nomes para essas mesmas categorias? Existe uma palavra em grego para substantivo? E claramente aqui tem, né? Usiastica para substantivo, epíteta para adjetivo, antonimias para pronomes, rímata para verbos, artra para artigos, aritmética para números, sindesme para conjunções, protestes para preposições, epirímata para advérbios, epifonímata para interjeições, lexi para palavra. Então aqui a gente já saiu de classe gramatical, a gente está entrando em classes sintáticas, né? Palavra, frase, oração, até o nível do discurso e do livro. Então, lexi, praxe, prótese, parágrafos, homilia, biblio. E agora também entrando em outra parte, que é a parte da transitividade, sujeito, predicado, objeto, eles também têm termos para isso, olha aí. Sintaxe, hipoquimeno, ou hipoquímeno, porque o acento está aqui, ó. Ajudou o acento agora, hein? Categorima, antiquímeno. Então, sim, há essas categorias, elas existem. Agora, se elas estão falando do grego pelo grego, ou se elas são palavras que existem em grego para falar do português, para falar do inglês, aí já é outra pergunta, eu não sei. Como aluno, eu sei que essas classes têm nomes no grego, pelo menos no grego moderno, e tinham no grego antigo também. Eu sei porque eu conheço quem fez esse slide aqui. Enfim, estruturas básicas, então, quais delas aparecem quando a gente está estudando uma gramática no português? Ou, no caso aqui, uma gramática em inglês. O alfabeto, substantivos, verbos, crítica textual, advérbios e por aí vai. Então é comum que se comece com substantivos e só depois entre em verbos. Né? Existe a análise verbal, que de novo eu chamo de parsing, e parece então que existem casos retos e oblíquos no grego. Então não só o caso reto, não só o objeto direto, mas tem objetos indiretos também, o caso oblíquo. Será que tem mais de um tipo de objeto indireto? O que será que é esse tal do caso genitivo e dativo? O que são esses casos, né? Objeto direto, indireto. E, verbos transitivos e intransitivos. No caso, os intransitivos não têm esse caso oblíquo, né? Vamos ver como funciona. E sintaxe? Quando a gente fala de sintaxe, funciona igual no português, a gente diz a aluna estudou grego, começa então com o sujeito, a aluna, o verbo estudou e o objeto grego? Ou será que é estudou
a aluna o grego? Esse é o grande debate, pelo que eu estou vendo aqui nesse slide. Existe um debate se o grego é mais parecido com o português, a sintaxe comum do português, ou se é mais comum que o verbo esteja na frente. Ou outras permutações, né? Dá para você fazer outras permutações entre verbo, sujeito e objeto aqui. Tá vendo? A gente está, de novo, precisando das categorias da linguística e da gramática. Isso aqui não é grego pelo grego, né? Isso aqui são estudos periféricos do grego. Beleza, então continuando, outra coisa importante é a gente saber que nós, na nossa família linguística, temos uma tradição, tem formas de se escrever, não só em termos de qual alfabeto a gente usa, mas como que a gente usa a ordem dos verbos, como que a gente pensa adjetivos. Tudo isso vai variar segundo a sua ancestralidade ou sua geografia linguística. Essa imagem aqui, ela junta a geografia com a ancestralidade. Nem sempre elas são equiparáveis, mas nesse caso ela está juntando as duas coisas. Ela colocou a raiz germânica, por exemplo, aqui na América do Norte e um pouquinho da Europa, as línguas românticas na América Central, América do Sul e um pouquinho também da Europa, a raiz celta ali na região ali ao redor das Ilhas Britânicas, a raiz grega nessa parte aqui do Mediterrâneo e em nenhum outro lugar. Engraçado, porque aí você tem a influência persa das raízes iranianas ali pela Ásia, e também a raiz índica. As raízes eslavas estão na região ali da Rússia. Báltica, onde que tá? Raiz báltica. Tá bem aqui escondidinho na Europa. E a raiz albanesa também. E a raiz armênia. A raiz armênia é bem antiga, aí do início do cristianismo. Está bem aqui nesse pontinho preto. Então lembrar que há famílias linguísticas bem distintas, umas mais, outras menos aproximadas. Se a gente pega o português, está na raiz indo-europeia. Se a gente pega o hebraico, ela está na raiz sino-tibetana. Acho que está aqui. Ela está no... Não, desculpa, ela está na afroasiática, na raiz semítica aqui, no braço semítico. Eu confundi semítico com sino. Sino tibetano já é mais a raiz do chinês e outras línguas da Ásia moderna. Então, você pega o hebraico, você vai para essa árvorezinha aqui. Você pega o grego, você ainda está na indo-europeia. Né? O latim está aqui e o grego vai estar por aqui também. O germânico está aqui, o inglês vai ser por aqui, e o grego está nesse bracinho, ó, nesse galinho. Então a gente está falando, por exemplo, da Bíblia, o Antigo Testamento, está na árvore afroasiática, e o Novo Testamento na raiz indo-europeia. E a gente tem as raízes africanas, né, no Saara aqui, Niger-Congo, os turcos aqui, os crioulos, as diferentes línguas, dravídeos, Tai-Kadai, austroasiático, urálico e outras bem menorzinhas aqui. Então, grandes diferenças em famílias linguísticas. E tudo isso é bem complexo, mas pelo que eu estou entendendo desse slide, é importante a gente errar sem ter medo. Aprender uma língua é como uma criança que fala muita besteira, fala muita coisa errada, fala muita coisa não gramatical, regulariza coisa que não é regular, torna irregular outras coisas. Enfim, erre sem medo, é o que esse slide está dizendo. E o importante é a gente se perguntar, se eu errei, por que eu errei assim e não assado? O que me levou a pensar nessa coisa que eu acabei de falar? O que me levou a escrever isso que eu escrevi? Foi cansaço? Foi distração? Foi porque eu sou meio desastrado com a minha grafia, com a minha digitação? Foi uma dificuldade motora, que às vezes a gente tem? Foi por dislexia? Foi uma questão de dificuldade fonética? Ou será que só me deu um branco, ou me confundi? E essa confusão foi sobre gênero, foi sobre regência verbal,
ou foi porque eu estou pensando muito em português e estou viciado na forma do português de pensar, ou porque a pergunta que me fizeram foi ambígua, então nem é culpa minha, foi a pergunta, o defeito foi da pergunta. E aqui está dizendo que é legal dizer não sei, mas como averiguar isso é melhor ainda. Né? Dizer não sei é bom, mas dizer como que eu posso averiguar é ainda melhor. Então, vamos dizer não sei e depois vamos dizer como é que eu saberia. Aqui a gente tem um salmo no grego. Os salmos originalmente no hebraico foram então traduzidos no grego, que a gente chama de Septuaginta, LXX. E como aluno eu estou vendo aqui que é um salmo que pede misericórdia. E isso aqui, esse Eleison, não tem uma tradução exata no português, porque no português a gente precisa de dois verbos, tenha misericórdia. Mas aqui é uma palavra só no grego, misericordei. Então é bem interessante e é isso que a gente chama, está escrito aqui, de tradução estrangeirizada. E esse vídeo vai explicar um pouco melhor o que é uma tradução estrangeirizada. Que outro neologismo, né? Outra palavra inventada aqui, estrangeirização. Legal. Para a gente pegar então traduções um pouco mais formais, né, um pouco mais equivalentes, palavra por palavra, existe um termo mágico que é o termo interlinear. Então, aprendendo a usar o interlinear nas suas buscas do Google, na internet por aí, ou até comprar um interlinear impresso, que é super caro no Brasil, a gente pode chegar a esse tipo de análise aqui, ó. Tá vendo? Tem um grego do ladinho, às vezes o grego está em cima, às vezes está embaixo, e o português do lado. Pegando de novo aquela passagem de Mateus 5,30, no português ficaria e para a palavra que, se para a palavra i, atua para a palavra su, mão para a palavra kir. E por aí vai. Então, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança. Tá vendo que tem uma palavra em grego aqui que ficou sozinha? É porque no português o a já deu conta do artos. E tá vendo que a palavra su precisou de duas palavras no português para ser traduzida? A, tua. Então o grego aqui foi mais econômico e aqui o português foi mais econômico. Interessante, às vezes um é mais econômico do que o outro. Enfim, eu recomendo sempre que você quiser olhar o interlinear no português. No inglês é mais fácil, você tem sites muito bons no inglês, mas no português já não tem tanta opção. Como aluno eu dei uma olhada, né, pesquisei, tentei achar o tal do interlinear e eu não achei. Achei um, que é o site do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, que a princípio parece um site comum, como seria o Bible Hub. Mas, no caso aqui, ele é fomentado, ele é escrito e mantido por um grupo espírita. E eu não sou espírita, voltando ali naquele slide sobre como a nossa teologia, né, que toda pessoa tem uma teologia, eu não tenho uma hermenêutica espírita. Eu não leio o texto do ponto de vista teológico e com as convicções dos ensinos espíritas. Mas esse site é o melhor que eu encontrei no português para se estudar o grego do Novo Testamento. Inclusive o Haroldo Dutra Dias, que é um espírita, um acadêmico espírita, está fazendo toda uma tradução do Novo Testamento brasileira com base no grego original. E aqui parte de mim, assim como uma pessoa de tradição protestante, de fé protestante, eu fico muito chateado que os protestantes brasileiros não forneçam e não montem um website gratuito do Interlinear. Você vai ter formas pagas do Interlinear em português, você tem aplicativos pagos, um ou outro até pode ser não pago, mas ele não tem as letras no alfabeto grego, né? Eu já tentei achar também. Então é praticamente uma denúncia para o meu povo aqui. Por que é que
As comunidades espíritas são mais caridosas e dão de graça esse tipo de recurso, e a nossa comunidade, seja evangélica, seja protestante, mais histórica, não faz isso. Por que a gente copia os modelos de copyright, né, de direitos autorais, e coloca o melhor da nossa academia, o melhor do que a gente consegue oferecer em estudos eruditos, por trás de uma página de pagamento? Enquanto aqui, esse núcleo de estudo espírita está colocando tudo gratuitamente. Então, é uma vergonha para nós, enquanto protestantes, que a gente não distribua melhor coisas que a gente pode. Tudo bem, a gente precisa de um site, de um servidor? Precisa. Isso custa dinheiro? Custa algum dinheiro. Mas não é o mesmo dinheiro que custa para você imprimir uma Bíblia. Né? Não são unidades, é um material, uma informação altamente reproduzível. Você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, você pode enviar para um e-mail, você pode. É muito diferente, a gente não tem as restrições físicas de uma editora. Então a gente poderia sim fazer esse tipo de trabalho, mas fazemos a opção de não deixar isso gratuito, não colocar em domínio público. E é uma grande tristeza. Então, se você quer usar um interlinear bom e de forma gratuita, vá para um site de origem espírita. E não é a primeira vez, né, que isso acontece. Eu até coloquei aqui, ó, como o Gerhard Kittel, que também tem uma hermenêutica com uma visão de mundo diferente da nossa. Na época, ele era membro, se não me engano, do Partido Nacional do nazismo. Então tem um cara que é associado historicamente ao nazismo, que escreveu um dos dicionários mais utilizados pelos evangélicos e estudiosos hoje, de teologia, de um dicionário teológico, que é o Dicionário Teológico do Novo Testamento. Então, se a gente pode usar recursos acadêmicos da graça comum, né, de uma pessoa que era associada a algo tão horroroso como o nazismo, para aqueles, né, que têm dificuldade de dizer que eu poderia usar um recurso espírita, não sendo espírita, lembrem-se disso, que os acadêmicos usam dicionário Kittel e que a grande parte dos estudos bíblicos são feitos por judeus do judaísmo rabínico, não são judeus messiânicos, que não acreditam em Jesus. É um judaísmo, uma religião diferente da nossa. E muitos exegetas e biblicistas e eruditos ateus dominam a academia hoje. Então, muito do que a gente tem sobre informação, sobre papirologia, o texto original do Antigo e do Novo Testamento, análise sintática, análise linguística, foi oferecido por meio de ateus, por meio de judeus não messiânicos, por meio de pessoas ligadas ao Terceiro Reich, por meio de espíritas e, enfim, pessoas que não seguem a mesma hermenêutica, a mesma fé protestante ou evangélica. Usem então esse recurso. Eles têm também versões no português, versões em outras línguas. Tem mais para baixo comentários bíblicos gratuitos, com comentários bem históricos, não são comentários kardecistas, não, são comentários que o Bible Hub ou outros sites no inglês também utilizam. Então, é um recurso legal, pelo que eu estou vendo aqui como um aluno vendo esse slide. E aqui o tal do parsing, né, a tal da análise. Como que a gente analisa uma determinada palavra? A gente pergunta qual que é a classe dela, que classe essa palavra tem, e como as palavras dessa classe variam. Então, sei lá, ela é um verbo, como que os verbos variam? Como que os verbos variam no português? A gente fala estudo ou estuda, ele estuda, ela estuda, não varia em termos de gênero. Mas estudou, estudava e estudaria varia em termos de tempo, né? Tempo do verbo. Tem uma diferença entre tempo verbal e tempo do verbo que a gente não precisa entrar nela, mas quando a gente fala de passado, presente e futuro é diferente de falar do
pretérito, do imperfeito e tudo mais. São categorias diferentes, mas existe então essa variação. Quando a gente fala de adjetivo, estudiosa é diferente de um estudioso, então existe essa variação de gênero. Então, será que no grego elas variam da mesma forma? E se elas variam, como que a gente classifica? A gente diz que é um substantivo, um adjetivo no masculino, no feminino? Ele é plural, ele é singular? Então é isso que é parsing, é basicamente classificar as palavras com base na morfologia dela. E aí a parte comunicativa, que eu coloquei no bolo ali, lá em cima, que a gente falou das layers, né, das camadas do bolo. Aqui a gente entra na parte comunicativa de novo, que é a parte, às vezes, da epigrafia, que são escritos em pedra, papirologia, pergaminologia. Então, há escritos tanto na pedra, quanto no papel, quanto no couro, não na tesoura, no couro. Então, a gente tem um exemplo aqui de uma pedra gravada, de uma parede gravada, de um papiro, e não sei aqui se é um papiro ou se é um pergaminho, acho que é um pergaminho esse aqui. Vamos dar uma olhada neles em mais detalhes. Essa aqui é a pedra de Roseta, está escrito Tin Basilian. Aqui a primeira letra, né? Tem o tal, tem o eta. Aqui a gente vê o Tin Basilian. E é bem legal a gente ver como a grafia muda aqui, parece que é uma coisa mais cursiva. Aqui é um alfa, que alfa diferentão? Como é que eu sei que é um alfa? Aqui está escrito aqui, ó, tá vendo que está marcado o azinho, o alfazinho. E aqui começa linha 5, linha 6, linha 7. Tá, Omicron Y, tu. A gente vê o tu. Cadê? Tuto. Tá vendo? Tuto. O que tá em vermelho não tá escrito, tá? O que tá em vermelho tá subentendido. Tá cortado, tá vendo que tá faltando? Então a gente tem o tuto aqui. A gente tem o you aqui. Leg e Arthur aqui. Enfim. Isso aqui é do século, dizem eles, segundo século antes de Cristo, né? Os estudiosos dataram, disseram, é dessa época e é dessa passagem que Pilatos pergunta para Jesus o que é verdade. Passagem bem significativa, né? Codex Sinaiticus, Codex é um livro completo, é um livro inteiro, né? O que a gente coloca nas nossas bibliotecas são códices. Os livros de hoje em dia são códices. E aqui a gente tem o mu, epsilon, gama, alfa e aquele sigma que é uma meia-lua, megas. Aqui é o livro de Ruth traduzido para o grego. Bem legal. E o Ictus, né? O Iota quer dizer Jesus, Jesus. O Ri, Christos, Cristo. Seu, de Deus. Iu, Filho, Ruios no caso. Soter, Salvador. Jesus Cristo, de Deus, Filho, Salvador. Ictus, que forma esse acróstico, que quer dizer peixe no grego. E aqui os ícones da igreja ortodoxa, eles têm também as letras gregas diferentão. Olha esse alfa aqui, que diferentão que ele é. Aqui está escrito Rho, Amnos, o Cordeiro, de Deus, Tu, Theu. E aqui é um ômicron com Y em cima dele, ó que doideira. As grafias vão mudando, as contrações vão mudando e o design, quem é que fez o design disso aqui resolveu colocar o Y em cima do Omicron, talvez para evitar que ficasse muito longa essa linha, né? Então, tu, TU, mesma coisa aqui. Se você não conhece o alfabeto, você ia achar que isso aqui é uma letra do grego, né? Uma letra só. Mas como você conhece o alfabeto, você sabe que não é. Aí está escrito panto, né? Aqui o pi, um alfa diferente desse alfa, um nu diferente desse, e um tal bem doido, bem diferentão. Ele não tem aí uma, uma perninha muito longa. E aí o capa, esse aqui é um row bem apagadão.
alfa, tal, ômicron, rho, krator, pantocrator, de todos rei, o Cordeiro de Deus. Então em um ícone, em uma imagem a gente tem o Cordeiro de Deus e em outra, isso aqui é uma outra imagem, tá? Dá pra ver a imagem inteira aqui, ó. Dá pra mostrar? Ah, não vai mostrar. Não dá pra mostrar, mas aqui é uma outra imagem, Pantocrator, rei de todos rei. Por aí vai. E aí na parte comunicativa, quem quer ir mais a fundo, pelo visto, esse professor aqui está dizendo, olha, dá para falar oi gente, ou oi, dá para falar tchau, dá para falar tô bem, tô mal, sim ou não, te peço, te agradeço. Dá para pedir o professor para repetir uma coisa, dizer que eu tenho uma pergunta, dá para trocar de papéis, colocar uma pessoa para agir como professor, perguntar onde uma coisa está, se referir a classes gramaticais, tudo isso no grego original ou no grego moderno. Então a gente tem approaches, né, essas abordagens mais comunicativas que vão usar o grego dentro da sala de aula. Eu acho muito legal, eu já fiz como aluno grego segundo essa abordagem e foi super divertido, aprendi bastante e recomendo como aluno e como professor. E a gente vai parar por aqui porque daqui para frente pode ficar um pouco mais pesado em termos comunicativos. Aí aqui já é uma sugestão de como escrever a sua história, a sua mini biografia em grego e como mudar o ponto de vista da primeira pessoa para a segunda pessoa e fazer perguntas sobre isso. Então daí para frente tudo fica mais interessante. E esse aqui é o final então da simulação do aluno esponjinha, aquele que só de olhar nos slides, só de olhar no Google, só de olhar nos manuscritos, aprende de primeira, de uma vez, sem grandes dificuldades. E aqui a gente continua depois essas nossas playlists.